Pessoal, esse é o canal Mix by Sandy, sejam bem-vindos. Todo vídeo meu, quem tá me conhecendo agora não sabe disso, mas todo vídeo meu é sempre a mesma coisa, eu falando, eu não tenho tempo para gravar. Mas enfim, hoje eu vou falar um tema muito interessante que eu pensei de última hora. Aqui eu falei, quer saber de uma? Eu vou gravar. Hoje eu vou falar uma coisa que basicamente a maioria das pessoas são assim, ou pensam assim, né? Pessoas que são super decididas, sabe bem o que quer e sabe muito bem o que vai fazer. Programa, olha, eu admiro pessoas que planejam, que programam, que faz as coisas acontecerem assim, com planejamento, tudo direitinho, sabe? Mas eu que sou um ser humano toda bagunçada, minha mente toda bagunçada, eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso, que é o sujeito que é dividido, que a pessoa que é dividida. Então, nos meus estudos de psicanálise, eu estou aprendendo sobre neurose, né? Estou aprendendo sobre as estruturas que o Freud e o Lacan, ele catalogou ali, né? Para identificar as pessoas que têm esses problemas. Eu vou falar de uma forma bem leiga, bem básica, porque eu ainda estou aprendendo ainda. Mas cada pessoa reage de uma maneira diferente. Eu parei com esse negócio de achar que porque eu dou conta de algo que o outro vai dar conta, ou porque eu reajo de uma maneira, o outro tem que reagir daquela maneira que eu reajo. Ou me incomodar, por exemplo, eu sou péssima, né, para lidar com pessoas mostrando muito o emocional, a parte emocional. Então, assim, eu sou boa em chegar perto da pessoa, ficar ali do lado dela e escutar o que ela tem a dizer, mas eu não sou boa eu não gosto muito de tocar nas pessoas, assim. No máximo eu vou chegar aqui perto e dar uma batidinha assim nas costas, mas eu não sei lidar quando eu vejo alguém chorando perto de mim ou desabafando, algo assim. A única coisa que eu sei fazer é ficar quieta, ouvir. Antes eu até dava um conselho, eu tentava aconselhar de acordo com aquilo que eu via na internet, sei lá. De alguma forma eu tentava positivar aquela pessoa, mas eu não sei a realidade do que aquela pessoa, eu não sei o que ela tá sentindo. Então, era muito difícil para mim. Por quê? Porque eu sou de um jeito, a outra pessoa de outro jeito diferente. E eu não entendia a subjetividade das pessoas, eu não entendia essa coisa, né? E também ficava com raiva quando a pessoa não me entendia também. Quando a pessoa falava assim: mas eu passei por coisa pior e não tô reclamando. Eu passei por coisa pior e não tô chorando. Então, eu aprendi a calar o bico, a ficar quieta e falar bem assim. E pensar que cada pessoa vive uma realidade diferente e lida com essa realidade de uma maneira diferente. E eu agora vou falar basicamente do neurótico, que eu me vejo muito nessa coisa do neurótico, né? Que é aquela pessoa que ela armazena tudo para si e ela fica cheia de tabu. Ela fica cheia de tabu, cheia de repreensão e dividida, porque ela tem sempre uma dúvida do que ela vai fazer, ela nunca tem certeza de nada sobre si nem sobre os outros. Então ela está sempre em dúvida. Eu devo terminar essa amizade ou devo continuar? Então ela fica se martirizando, pensando. Os prós e os contras. O tempo todo dividido e não toma atitude nenhuma. E vai empurrando com a barriga, sabe? A não ser que a pessoa seja assim, uma pessoa muito perturbada. Uma pessoa assim, fora dos padrão,
para você decidir logo tirar aquela pessoa do seu convívio, né? Mas quando são pessoas que são boas, quando são pessoas que respeita pessoas assim mais dissimuladas, sabe? Que vai comendo pelas beiradas, essas pessoas são mais difíceis de você detectar. E a questão dos sonhos, a questão dos projetos, dos planos. Eu entro no curso porque meu pai ou minha mãe ou alguém quer que eu faça aí para me agradar aquela pessoa, ou porque foi na livre e espontânea pressão. Aí eu vou lá e faço aquele curso na base da ameaça, né? Que muitos pais, principalmente os de antigamente, faziam isso. E aí você faz o negócio meio que não é o que você quer. Então você é constantemente atravessado pelo desejo dos outros, das outras pessoas. E aí você também acaba fazendo isso com outras pessoas também, de uma forma pode ser positiva ou negativa. Mas, por exemplo, eu cresci numa igreja protestante. Meu pai, ele gostava de tocar violão, ele até hoje gosta de tocar violão. Mas é assim, um hobby, sabe? É um hobby. E na igreja onde eu cresci, a maioria das pessoas toca, as crianças, os adolescentes são incentivados a tocar instrumento. E gostava de cantar. Quando eu era criança, pequenininha, a minha praia sempre foi cantar. Eu amo cantar. Hoje até que dei uma diminuída nessa paixão, né? Que diminuiu minha paixão, né? Eu já parei de ficar me sentindo culpada, porque eu não gosto tanto assim de ficar cantando o tempo todo, de tocar instrumento. Na verdade, eu já deixei de gostar de instrumento faz tempo. E hoje eu fazendo todos esses estudos, a terapia, eu fui entendendo que não tem nada de mais, não tem nada de errado eu parar de gostar de alguma coisa que eu não gostava antes. Ou simplesmente eu vou lá para um trabalho que eu fui convidada e eu me desafiei. Eu falo, olha, atuar não é minha praia. Eu não gosto de atuação, eu não gosto de mentir, eu não gosto de fingir, eu detesto ter que fingir alguma coisa porque eu sou péssima em ficar, quer dizer, fingir, eu acho que todo mundo consegue fingir um pouco, porque a gente usa máscara social, né? Principalmente se a gente está bem inserido num contexto social que teve igual eu tive uma criação rígida. Então, a gente acaba vestindo muitas máscaras, né? Que é se comportar nos ambientes, seguir as regras, né? Então, nesse contexto, fingir é uma coisa que a maioria das pessoas sabe fazer. Ou esconder os próprios sentimentos, as emoções. Tem pessoas que não, que elas já são o extremo oposto, né? Elas demonstram tudo, só que o problema é que isso também prejudica eles. De alguma forma prejudica, né? Assim como prejudica você se reprimir, prejudica você também extrapolar. Então, eu fui incentivada pelo meu pai. Ele apresentou para mim o violão. E aí ele ficava insistindo, ele queria insistir que eu e minha irmã tinha que tocar o violão, aprender o violão. Aí eu falava que eu não queria, não quero. E tomei ranço daquilo. E foi um tempão assim, ó. Tomei ranço que eu não queria nem ver. Aí depois de um tempo que eu comecei a ver que as pessoas da minha idade, as pessoas que estavam lá na igreja tocando, aí que eu fui interessar, né? Que eu fui me interessar.
Ah, eu comecei a achar legal. Por quê? Porque eu via pessoas da minha idade também gostando. Então eu fui e falei pro meu pai: bom, me ensina esse negócio aí. E aí ele tinha uma fita, umas fitinhas de. é, Era uma fita de ritmos de violão, né? E tinha uma revista que tinha as notas. Aí ele ensinou o básico, né? Algumas notas pra gente, ensinou como é que a como afinava o violão e tudo. E o resto eu fui me virando nos 30. Só que eu nunca fui uma pessoa dedicada em violão, não. Então, assim, não era uma paixão, não era uma coisa que, eu sou apaixonada, entendeu? Eu gostava de guitarra, eu achava bonito guitarra, eu achava legal guitarra, eu gostava de ver gente tocando guitarra. Só que aí, entre você gostar de uma coisa e você treinar e você se dedicar, são coisas totalmente diferentes. E aí que eu fui perceber que isso não era a minha praia. Por quê? Primeiro que eu tenho uma dificuldade que eu fui descobrir que eu tenho essa dificuldade quando eu fui aprender violino numa orquestra que tinha aqui na cidade, que era uma escola de música, que tinha um projeto social onde tinha ensinamento gratuito de instrumentos de orquestra e tinha um coral. Eu participava do coral e participava do violino. Aí comecei a aprender e eu descobri, né? Não foi nem o meu professor que falou isso, professor de música na época. Ele só falou assim que eu aprendi a tocar instrumento errado. Porque na denominação onde eu cresci é muito básico as notas, né? E aí ele falou que meu ouvido aprendeu a acostumar com aquilo. E aí eu tinha que aprender da forma correta, que era do início, assim, fazer vários tipos de treino, né? Para que eu aprendesse a associar a nota com o nome da nota, o som da nota com o nome da nota. Então eu tive uma dificuldade extrema de aprender violino, não porque eu não conseguia tocar, mas porque quando ele falava coloca na nota Fá, coloca na nota Sol, eu não sabia aonde era a nota Sol, não conseguia decorar. Mas se ele pedisse para mim treinar em casa, que ele deu um CD, a escola deu um CD para mim com essas músicas de violino, método Suzuki, na época, né? Dava aqui, eu só pegava pelo ouvido. Eu tocava a nota pelo ouvido, mas eu não sabia que nota era aquela. Tipo, eu pegava, decorava uma música inteira no violino, tocava uma música inteira no violino e não sabia onde é que ficava dó, sol, fá. Eu não conseguia associar o som com o nome. Então, com o violão, eu descobri que aquela coisa de dedilhado, aquelas coisas harmônicas lá. Ai, como é que fala? Quando você vai fazer um dedilhado, quando você vai fazer um arranjo, né? O acorde, cada dedo que você coloca numa corda é uma notazinha ali, né? Tem até tablatura, né? Eu acho que é tablatura que fala. E eu não conseguia aprender, eu não consigo aprender aquilo, né? Porque meu cérebro não vai, simplesmente não vai. É tipo um dislexo. Eu até desconfio que eu tenho um pouco de dislexia. Mas tá, meu cérebro é tipo uma pessoa com dislexia na hora de ler. Eu acabei de lembrar, partitura. Eu não consigo aprender partitura.
Por quê? Eu não vou falar que eu não consigo, também não vamos ser negativa, mas quando eu comecei a estudar, eu não conseguia acompanhar a nota com o símbolo e o tempo, que você tem que aprender o tempo, a nota e o símbolo, né? Então, é um embaralhamento na minha cabeça que você tem que contar o tempo, você tem que entender aquele símbolo e ainda por cima você tem que saber que aquele símbolo, que nota que é, e aquele tempo. Eu não conseguia associar isso ao instrumento. Então, assim, eu não conseguia de jeito nenhum, porque meu cérebro não é de exatas. Ele não foi feito para exatas. Por isso que eu gosto de filosofia, eu gosto de psicologia, eu gosto de psicanálise. Tá certo que psicologia e psicanálise é um tipo de ciência, mas é uma ciência que cuida do emocional, da mente humana, totalmente diferente de números, de fórmulas, né? E meu cérebro não dá. Então, assim, eu pego um violão para tocar e daqui a pouco eu já fico com... Não dá vontade nenhuma de tocar. E daqui a pouco eu fico meses sem encostar naquilo. Por quê? Porque simplesmente nunca foi uma paixão minha, nunca foi uma coisa que eu gostava. Eu me obrigava a gostar. Eu me obrigava. E quantas vezes eu me obriguei a fazer coisas que eu não gostava? Porque por causa que estava inserida em um contexto. Fui incentivada nesse contexto. Tocar instrumento é super maneiro, é super legal. Eu admiro pessoas que tocam, né? E é uma dificuldade minha, porém eu já entendi que não é minha praia. Eu posso pegar o violão e tocar? Posso. Mas não tem aquela paixão de ficar treinando horas e horas com aquele negócio, né? Eu tinha até vontade de cantar, de ser cantora, né? Até tenho voz para isso, se eu quiser, né? Aprender, fazer uma aula de canto e tudo. Mas com o passar dos anos, eu estudando muito sobre a vida dos cantores famosos, né? Que não necessariamente precisa ser um cantor, uma pessoa famosa para ser cantor, né? Conheço pessoas que cantam na noite, cantam em vários lugares e é uma profissão. Porém, eu fico pensando, até assistindo documentários de músicos, né? Teve um dia que eu assisti o da Selena Gomez, por exemplo. Eu nem consegui terminar de assistir, porque é uma depressão da pega a vida dessa menina. Eu fiquei numa deprê total. Eu falei, não, isso daí não é pra mim, não. Assisti o da Lady Gaga, isso não é pra mim. Assisti da Selena Dion, isso não é pra mim. Não é que eu tô botando negatividade, um porém, mas eu não quero a vida dessas pessoas. Tem muito dinheiro? Tem. Viaja pra onde quer? Viaja. Mas a custo de quê? A custo de quê? A Britney Spears, por exemplo, quando eu fui ver o documentário da Britney Spears, o tanto de merda que aquela mulher já passou e ela não pode nem ter a liberdade. É como se ela vivesse numa gaiola de ouro, né? E assim, tudo que eu gostaria é de viver em paz. O que eu sempre gostei de praia, eu gosto de sol, eu gosto, deixa eu ver, de uma vida mais tranquila. E vida tranquila combina com noites mal dormidas? Vida tranquila combina com vários shows, e o corpo cansado, e o corpo cheio de fibromialgia, e cheio de problema, porque você não dorme direito, e daqui a pouco é remédio atrás de remédio, né? E aí, sem falar que o emocional, né? Tem uma banda mesmo que eu gostava muito quando eu era adolescente, né? E se chama Tokyo Hotel. É da Alemanha, essa banda. Eu não era
não, viu, gente? Mas eu gostava do som deles. É, e eu era apaixonada pelo Bill. O Bill, eu sabia que ele era gay, mas é aquela coisa, eu gostava da aparência andrógena dele, né? E eu sempre gostei da voz dele. Não interessa se ele mudou o estilo, a voz dele, eu acho a voz dele muito boa. E o irmão gêmeo dele, o Tom, depois que eu assisti o documentário deles, a série deles, eu virei fã do Tom. Eu não era fã do Tom, eu admirava ele, claro, como instrumentista, e eu achava muito bonita a relação do Bill com o Tom, né? E eles não tiveram adolescência, a vida deles foi conturbada demais, porque eles ficaram muito famosos lá na Alemanha, na Europa, né? E a ponto de uma fã entrar na casa deles e quebrar tudo, e aí receberem várias ameaças de morte e serem atacados. A mãe deles parece que foi atacada por uma fã, alguma coisa assim. E eles tiveram que mudar para os Estados Unidos e largar tudo. Largaram a fama, largaram tudo. Foram morar nos Estados Unidos e foram sossegar lá. Eles voltaram a cantar, mas não é aquela fama da época, e foi escolhas deles. E aí você vê um bocado de prejuízo emocional que o Bill teve. O Tom também, porque o Tom foi muito forte. Porém, o Bill, ele teve a vida dele emocional toda lascada, né? O Tom, pelo menos, ele foi feliz no amor, ele casou, né? E tudo, ele é casado, mas o Bill, ele sofre muito com isso. Então, assim, a fama é boa? Não, não é. Então, são coisas assim que eu ficava me cobrando. Por quê? Porque quando você cresce na igreja, todo mundo fala, lá vai lá a cantora. A cantora, ai, já recebi 500 revelação que eu ia ser cantora, que eu ia gravar CD, que eles ficam enchendo o ego da pessoa, sabe? Fica enchendo o ego das pessoas. E aí você vê que a vida não é desse jeito. A vida é simples. A vida é assim, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa. O tipo de ambição que eu tinha não era uma ambição tipo assim, eu quero ser milionária. Né? A ambição que eu tinha era ter uma família, trabalhar com alguma coisa que eu gostava e ter dinheiro, comprar minhas roupinhas e viajar. Agora, não para ser uma pessoa com fã-clube, para ficar os outros invadindo minha privacidade. Então, assim, eu gosto de privacidade, eu gosto de ficar no meu canto. E aí fica essa coisa de você se cobrar por causa do que os outros falam com você, porque os outros impõem na sua cabeça que você tem que ser aquilo, que você tem que ser isso, tem que ser aquilo, e você fica dividida. Por quê? Você fica dividida entre que você tem que ser aquela coisa, mas no fundo, você não é aquilo, né? Talvez eu poderia até me dedicar a um instrumento, poderia, mas não tenho paixão, porque se eu tivesse paixão, eu poderia aqui pegar o computador, meu celular e começar a cantar um monte de música e gravar e tocar e fazer karaokê, e não é isso que eu faço. Não é isso que eu fazia isso quando eu era jovem, quando eu ia para a igreja e cantava na igreja, né? Mas depois que eu saí desse contexto de igreja, é como se não sentisse mais essa obrigação, sei lá, né? Então, o sujeito dividido é mais ou menos isso. Você
O tempo todo você se cobra porque você está num contexto, e aí quando você não acontece tudo diferente daquilo que você fantasia ou que as pessoas esperam de você. Às vezes elas falam que você fracassou nisso aí, né? E não existe fracasso, gente. Não existe fracasso. Existe falta de desejo, né? Quando a gente atravessa experiências na vida, o nosso objeto de desejo vai mudando. E isso não é errado, não é uma coisa ruim. Significa que você está crescendo, que você está amadurecendo, está buscando novos desejos, novos propósitos, novos rumos na sua vida. É claro que tem pessoas que ela tem uma paixão por uma coisa e morre nessa paixão. É normal isso, né? Porém, tem pessoas que elas vão mudando ao longo do tempo o objeto de desejo, né? E isso é normal, porque o ser humano, né, ele tem um objeto inicial. Vamos explicar aí, psicanaliticamente falando. O primeiro objeto de desejo é a mãe, que é ela que nutre, ela que dá a comida, o afeto. E aí você é dependente dessa pessoa para você sobreviver. Então a gente tá sempre feliz e contente quando tem esse objeto perto da gente. Aí depois o mundo vai tirando essa pessoa de perto da gente, que é o pai, né, que vai ser a primeira pessoa que você vai se sentir como um rivalizar, como um oponente, né? Então, aquele pai, ele tá tirando você da sua mãe. Às vezes não tem o pai, então é o quê? A escola, a igreja, qualquer pessoa que te tire da presença da mãe, aquela pessoa, ela se torna aquele ambiente, né? Dá um tipo de angústia em você. Então o que você vai fazer? Você transfere isso para outra coisa. Você transfere isso para uma tia, você transfere isso para uma coisa que você goste, né? E aí você vai estar sempre sentindo uma falta. Parece que tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada comigo. O que é? A pessoa nunca sabe. E não é os outros que vão dizer. Os outros não sabem. Sabe por que os outros não sabem? Porque cada pessoa enxerga e sente de uma maneira diferente, né? A não ser que aquela pessoa é estudiosa da mente humana. Aí, se ela começar um processo de terapia com você, aí ela vai começar a passar a entender como é que é o seu inconsciente.